Copywriting é escrever para convencer, ou melhor, é você criar uma comunicação que faz as pessoas agirem, que tem o objetivo de gerar uma ação como resposta, né? Então, desde vender um produto até mandar seu filho tomar banho. O princípio mais básico de Copywriting, existe um princípio que norteia todas as coisas que a gente faz em copy, tá? E é o princípio de como o ser humano toma decisões, né? A maneira como o ser humano toma decisões é baseado em duas coisas que tem que acontecer. Primeiro, emoção, depois a razão. E é nessa ordem. Uma vez que eu desejo aquilo ali, eu tenho que ter motivos racionais suficientes que justifiquem para mim que eu vou comprar aquilo. Então, a frase que é o princípio do copywriting é: a gente compra com emoção e justifica nossas compras com lógica, com razão. Muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão, um bate-papo descontraído com empreendedores que já têm um resultado expressivo e com o intuito da gente tirar o máximo de insight para te ajudar a converter sempre mais. Hoje eu recebo o Rafael Albertoni, especialista em copywriting, muito tempo no mercado, por trás de inúmeros lançamentos aí milionários, com certeza alguns provavelmente acima de 10 milhões, talvez muito mais. Ele vai poder corrigir aí se eu estiver fazendo alguma merda. Eu sei que ele já teve alguns trabalhos conjunto com a Empíricos, então também aí ligado em termos de copywriting. Enfim, Rafa, cara, fala pra gente aí. Primeiro, muito bem-vindo, né, cara? E agradeço demais você estar aqui compartilhando com a gente. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, hein, velho? Imagina, Cris. Cara, que prazer estar aqui com você, irmão. Faz tanto tempo que a gente se conhece e eu acompanhei tua trajetória, a trajetória do Notas desde o comecinho, desde lá de trás. E tu acompanhar a minha também, né? Então isso é maravilhoso, né? Fica uma felicidade estar aqui contigo e ver o quanto a gente cresceu, né? Nesse mercado, nesse tempo. Né? Então é isso aí, cara. Só para dar alguns números, né? De fato, eu já fiz alguns lançamentos acima de 10 milhões, né? E o total aí tá aproximadamente 100, tá? Então, diversos projetos, né? Eu trabalhei em 60 nichos diferentes como copywriter e como estrategista de marketing, né? Porque no fim das contas, a copy é o finalzinho da história ali, né? Eu tenho que saber para eu saber o que escrever, tudo tem que estar alinhado, né? Então, se não tiver, Já começamos bem. Já começamos com a melhor dica, né? Uma coisa que eu demorei para entender, inclusive, que meus alunos muitas vezes não entendem, né? Que, cara, a copy é o final da história. Escrever é fácil se você tiver as informações certas e tiver tudo planejado antes, né? Não, legal. E eu tava conversando, foi com o HC, né? O Henrique Carvalho, do VV de Blog, para quem não sabe. Acho que foi ontem, não, foi segunda-feira. Uhum. E aí a gente tava falando de copy, cara, e aí ele falou muito dessa questão da história, sabe? A questão desse alinhamento que você tá falando. Uhum. E a gente estressou bem o assunto. Inclusive, para quem não assistiu ainda, pode conferir. Deve ter algum link dessa página aqui, você consegue ver os outros episódios. Inclusive, já deixa o seu like se você estiver vendo no YouTube, deixa o seu comentário no final ou no meio aqui, ou deixa agora mesmo falando o que você tá achando dos episódios. Fala pra gente quem você acha que é legal a gente trazer, enfim, dá o seu feedback, que vai ser legal aí pra gente ajudar cada vez mais o mercado a crescer. Mas, cara, eu sei que você tem inclusive um curso onde você ensina a galera aí, obviamente, a performar cada vez mais sobre copy. Eu acho que você está, inclusive, formando uma comunidade legal aí de copywriters profissionais, né? Me corrija se eu estiver errado. Como é que tá esse projeto, cara? Como é que tá indo? Cara, esse projeto é a SB Copy, né? Sociedade Brasileira de Copywriting. E nessa empresa, o meu objetivo é formar profissionais de copy para o mercado, né? Então, cara, que até hoje, já faço isso desde 2016. E por muito tempo mesmo, acho que recentemente só, né? Que apareceram outras pessoas formando profissionais para o mercado, e eu achei maravilhoso, porque eu não dou conta de formar todo mundo que o mercado precisa, né? Todo mundo que está no mercado digital precisa contratar copywriters e cara, o nosso crescimento que pode ser confirmado aí pelo crescimento do Notas também, né? Exponencial nesse mercado, é gigantesco, é absurdo. Então a gente não dá conta, né? Então muitas vezes as pessoas acham que eu estou exagerando, cara, mas não é. Me diz aí quão difícil é contratar um copywriter. Você não acha, mesmo iniciante. É um né, desafio de formar, de achar, de ter uma copy legal. Inclusive, uma coisa interessante é que na Notas, cara, todos os setores, todas as pessoas sabem, ou praticamente todas, se não sabem, deveriam saber o que é copy. É uma coisa que a gente fala muito aqui, cara. Não é brincadeira. Vira e mexe, a gente tem uma conversa. Eu tenho uma conversa com a nossa gerente financeira, que ela fala assim:
Não, inclusive a gente está testando uma copy nova para ver se a inadimplência diminui. Olha que legal. Se a gente consegue fazer a galera pagar mais rápido. E isso é uma coisa natural. Então você escuta copy no setor financeiro, você escuta copy no suporte, você tem a galera do comercial, fala, gente, eu fiz uma copy aqui diferente aqui para qualificar a galera e tá dando uma taxa de resposta sensacional. Então é uma coisa genérica aqui, incorporada praticamente na cultura, sabe? Cara. Inclusive a gente está pensando em colocar copy is queen ou copy is king nos nossos valores. Fica aí. Adorei, então, cara. Um heads up aí pra galera que tá ouvindo. Adorei. E assim, é ótimo que você tenha essa cultura implementada. Inclusive, se você trabalha na Notas e não sabe o que é copy, corre, porque o chefe tá falando que todo mundo tem que saber. Então já fica a bronca aqui de Isabela. Mas, cara, mas eu duvido que tenha alguém que não saiba o que é copy, né? Porque o ponto é o seguinte, copywriting, já começando inclusive para definir isso daí para as pessoas terem clareza, né? Copywriting é escrever para convencer, ou melhor, é você criar uma comunicação que faz as pessoas agirem, que tem o objetivo de gerar uma ação como resposta, né? Então, desde vender um produto até mandar seu filho tomar banho, né? Então, qualquer texto ou qualquer comunicação, o texto na verdade é só uma expressão da comunicação, né? Qualquer comunicação que você cria que tem o objetivo de fazer o outro agir de qualquer maneira que seja, comprando ou fazendo qualquer outra coisa, é uma copy, ou você pode encarar isso como um texto persuasivo, enfim, tem várias maneiras de chamar isso, né? A gente chama de copy e acaba facilitando, virou apelido, né? Cara, e esse exemplo do tomar banho, assim, acho que esse contexto é muito bom, e eu ia te perguntar, inclusive, para a gente alinhar todo mundo aqui, o que é copy, né? O que é copy, copywriting. Você deu uma excelente explicação rápida aqui. E um exemplo que você falou aí do filho tomar banho, achei sensacional, porque, afinal de contas, a gente está querendo fazer agir quem, né? Seres humanos. Então, que seja para converter num checkout, para converter num opt-in box, para converter, para abrir o seu e-mail, para converter, a clicar no seu CTA do seu e-mail, para converter, para assinar o E-Notas, para recomprar o E-Notas, para ir tomar banho. É a mesma coisa, cara. É copy, 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 copy. E aí, um último exemplo que eu quero saber de você, cara, que eu não ia deixar de perguntar. Você usa copy pra pegar gente, cara? Eu sei que você tá solteiro aí. Eu sabia. Lá vem. Lógico, né, meu irmão? Lógico, né? Então, fazem 10 anos que eu tô aprendendo como convencer as pessoas a fazer aquilo que eu quero. Então, eu diria que funciona muito bem. Cuidado de eu colocar isso no contexto errado aí, hein? Funciona muito bem, amigo. Cara, assim, ó, só pra contar uma história rápida, né? Quando eu era moleque, quando eu era bem criança, assim, devia ter uns 8, 9 anos, eu tenho 2 irmãos, eu, meu irmão e minha irmã, né? O Pedro e a Thaís. E eu lembro que era uma briga pra gente tomar banho. Esse negócio de tomar banho veio daí, né? Então era uma briga, cara. A gente não queria tomar banho, criança, né, cara? Tava lá vendo TV, não sei o que, não queria tomar banho. E aí meu pai chegava, e era a hora do terror, né? Meu pai chegava e perguntava se a gente já tomou banho. Né? E a gente falava, não, daqui a pouco, e não sei o quê. E era uma treta, era uma briga e tal, não sei o quê. Enfim, sempre assim, né? E eu lembro de um dia... Sempre até hoje não, né? Hoje eu tomo história. banho. Hoje eu tomo banho e funciona bem. Então, aí uma vez ele chegou e ele mudou a abordagem. Porque a gente não queria tomar banho, era um saco, né? Então todo mundo achava ruim. Ele achava ruim, a gente achava ruim. A experiência de todo mundo de fazer, de agir ali era ruim. Pra todo mundo, né? E aí ele chegou e fez o seguinte... vocês já tomaram banho, pessoal? Chegou um dia, né? Já tomaram banho? Não. Aí ele falou, então eu vou primeiro. E saiu correndo. E aí a gente olhou e falou, cara, agora é uma brincadeira. Nossa, não, vou eu. E todo mundo saiu correndo atrás dele. E ele entrou, trancou a porta do banheiro e foi tomar banho. Então, olha que doido, né? Ele fez uma abordagem completamente diferente de comunicação para conseguir o objetivo que ele queria e que todo mundo na situação ficou mais feliz. Então, isso pode ser levado para o seu cliente da mesma maneira. Você pode ser um pentelho que enche o saco dele para comprar, ou você pode criar uma forma dele achar legal pra caramba comprar de você. Então, enfim, essa para mim é o maior exemplo de copy fora do mercado. Não, sensacional. Fora da caixa, fora da caixa. Não, ele usou uma abordagem totalmente diferente, né? Inclusive, meio que deu um exemplo ali, né? E demonstrou que era uma coisa legal, que ele tá indo... E aí você aproveita se você quiser. Exato, né? Então é um takeaway ali ao mesmo tempo, é uma brincadeira, é diversão, dispara a emoção, né? Então, o princípio mais básico de copywriting, existe um princípio que norteia todas as coisas que a gente faz em copy, tá? E é o princípio de como o ser humano toma decisões. Né? A maneira como o ser humano toma decisões é baseado em 2 coisas que tem que acontecer. 2 coisas. Primeiro, emoção, depois a razão. E é nessa ordem, né? Então...
a gente se convence de alguma coisa porque a gente deseja aquilo ali, a gente quer aquela coisa, ou porque a gente tem medo de ficar sem aquilo, certo? Então, o desejo e o medo ali, né, são as duas emoções primordiais que a gente tem que provocar para as pessoas comprarem da gente. Porém, só isso não é suficiente, né? Quantas coisas você deseja ou você precisa comprar, mas você não compra mesmo assim, né? Então, aí vem a segunda parte, que é racionalizar essa compra. Ou seja, uma vez que eu desejo aquilo ali, eu tenho que ter motivos racionais suficientes que justifiquem para mim que eu vou comprar aquilo. Então, a frase que é o princípio do copywriting é: a gente compra com emoção e justifica nossas compras com lógica, com razão, né? O grande erro das pessoas ao fazer uma copy é que elas esquecem da parte emocional e elas pulam direto para: olha que oferta legal, de tanto por tanto, e vai sempre pro lado racional. E aí, se você não tem desejo antes, nenhuma razão vai ser suficiente para você comprar, sacou? Verdade. Não, total, cara, concordo demais. E nessa linha parece uma vitrine, né, cara? Eu chego aqui com a vitrine, tá aqui, ó. O papel aqui tá aqui, toma se você quiser. Exato. Aqui, olha que legal. Só amanhã, na Casa Bahia. Beleza, né? Se a pessoa não deseja aquela TV, quantas vezes você viu uma propaganda como essa de eletrodomésticos ou de coisas que você até acha legal, e você acha até uma boa oferta, mas que você não faz a menor questão de ir lá comprar? Por quê? Porque, cara, não tem razão suficiente para você comprar. Agora, coloca, ó, se você não precisasse de uma televisão, você não precisa comprar uma televisão, mas aparece uma televisão na Casa Bahia lá por R$5. Você consegue perceber que dispara ao mesmo tempo uma emoção muito forte e ao mesmo tempo uma razão muito forte para comprar. Então, isso que eu estou querendo dizer acontece, essa questão de emoção e razão acontece muitas vezes em questão de milésimos de segundos ou junto, né? O importante é a gente entender que a comunicação tem que ter esses dois elementos. Se ela não tiver, as pessoas não vão agir. Elas ficam em cima do muro. Não, e sabe o que é legal? Esse exemplo que você deu da TV, ele é muito interessante. Eu lembrei agora até do Érico fazendo um exemplo que não era de copy, mas o exemplo é muito similar, cara. Muito provavelmente você vai lembrar. Eu acho ele colocou uma nota de 5 ou 2 reais, alguma coisa assim, no palco. Ele ficou assim: quem quer, pega. Aí veio uma meia dúzia de pessoas depois de um tempo. Né? Só para, acho que não deixar ele sem graça, né? E aí ele foi e trocou essa nota por R$100. Sim. E aí ele falou: agora quem quer busca. Aí chegou uma galera na loucura para comprar, para pegar essa nota dele. E aí o resumo da ópera é que o que você tem que gerar de valor percebido, só, na verdade não é nesse caso, é bem um valor percebido sim, pode se falar desse jeito também, mas a sua oferta ela tem que gerar essa sensação. Sim. Então ela tem que dar essa sensação de que eu tô pegando esses R$100 por um preço de 2. E aqui da TV é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu percebo aqui na minha interpretação. É exatamente isso. Na verdade, quando a gente fala de dinheiro, né, nesse caso do exemplo que você deu, eu lembro disso aí. Eu estava nesse dia lá que o Érico fez isso, né? Então, o que ele fez foi trocar uma nota de 20. Ele tinha uma nota de 20, né? E ele falou: quem quer trocar sua nota de 20 pela minha nota de 20? E aí ninguém ia. Isso, cara. Eu lembrei. Eu tava assim, eu esqueci. Eu tava lá, coisa, mas... era isso. E aí depois ele falou: quem quer trocar essa nota de 20, a sua nota de 20 pela minha de 100? E aí a galera saiu correndo. Né? Então, o que faz as pessoas saírem correndo e o que gera explosões de venda, especialmente em lançamentos, né? São duas coisas juntas. Primeiro, é você represar a demanda. Certo? Então você, cara, faz CPLs, faz conteúdos e deixa o carrinho fechado e represa a demanda. Represa, todo mundo quer comprar, mas tá todo mundo esperando. É tipo a Black Friday, né? Por que a Black Friday é assim, né? Porque tá todo mundo esperando o dia da Black Friday. Essa expectativa gera o quê? Ansiedade, desejo, vontade de ter o produto, ou seja, sentimentos, emoções. Essas emoções estão presentes. Na hora que abre, se a oferta for racionalmente interessante, ou seja, se eu trocar R$20 por R$100, né? Ou seja, a gente consegue mostrar que o que você está pagando é muito menos do que o valor que você vai receber, aí gera explosão de vendas. Então, é assim que a gente faz para gerar explosões de vendas de primeiro dia, de primeira hora. Né? Então, a gente precisa ter esses dois elementos, né? O desejo, a vontade de comprar, né? e representar ali o número de pessoas interessadas. Né? E eu estava citando esse exemplo que você complementou muito bem, justamente para a gente trazer isso como uma forma de você conseguir fazer isso sem precisar dar uma televisão. Você não precisa entregar uma TV por R$10, porque aí não faz nem sentido, né?
Assim, pode até fazer uma campanha muito louca aí que de alguma forma o seu funil vai fazer sentido no final. Mas, né, 99% das vezes não tende a ser. Isso aí. A não fazer sentido. Então você consegue no mundo digital, principalmente, fazer isso com uma grande facilidade. De várias formas. Né? De várias formas. E aí, uma delas, logicamente, é a oferta que você vai entregar tem que ser muito boa, né? Evidentemente. Só que até você chegar a mostrar essa oferta, você tem que ter todo o storytelling ali, a copy, que vai fazer com que isso faça sentido. Inclusive. É isso, é assim, ó. O que a gente tem que entender essa questão que a gente deu o exemplo aqui da nota de R$100 e a nota de R$20. Nesse caso do exemplo, isso ninguém precisa te convencer que é uma boa oferta trocar R$20 por R$100. Todo o contexto... É muito óbvio, muito né? óbvio. Todo o contexto que já existe presente ali, de você saber que... o que acontece ali? Você sabe que aquela nota vale realmente R$100, você acredita que ele está dando uma nota real para você, a pessoa tem credibilidade para fazer esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de oferta. Existem N elementos ali presentes que, se a gente olhar, fazem com que essa oferta funcione. Porque, por exemplo, se todo mundo ali desconfiasse que a nota é falsa, ninguém ia sair correndo. E isso daqui é o tipo de caso que acontece com a pessoa que ainda não conseguiu comprovar a autoridade e credibilidade suficiente, e aí ela abre a oferta dela com uma boa oferta, achando que vai todo mundo sair correndo para comprar, mas ela não construiu credibilidade suficiente para as pessoas acreditarem nela. E aí ela não consegue fazer isso. Né? Quem que é esse cara? Será que vai funcionar para mim? Será que vai funcionar? Será que Exato. E a outra coisa é o seguinte, qual que é a grande mágica para mim, cara? Para mim, assim, olha, independente do negócio que você tenha, independente do tipo de trabalho que você queira ter, uma vez que você aprende copywriting, você consegue ganhar dinheiro pro resto da sua vida com absolutamente qualquer coisa que você fizer. Porque você vai aprender a convencer as pessoas a fazer aquilo que você deseja, né? E como é que você faz com produtos? É o que a gente chama de construção de percepção de valor. Né? Então, importante, se eu mostro, por exemplo, um iPhone, o iPhone ele tem uma percepção de valor. Quanto vale um iPhone? Hoje deve valer uns R$8.000, né? um aparelho novo. Não é isso? Acabei de comprar o novo aí e esse valor está desatualizado. Então pronto, eu preciso olhar, cara, porque o meu aqui é o 12, eu acho. É o 13 que saiu, né? Beleza. Mas é o 13 Pro Max. Aí, pronto. Então já pagou um carro no celular. Né? Então... É muito caro. Mas é para trabalho, né? Você tá certíssimo. É isso daí, tem que comprar mesmo. Mas o valor percebido que você estava falando, com certeza... Esse é o ponto principal. Se uma pessoa... Quer ver? Se você pergunta, por exemplo, pro seu avô, que tem um Samsung velhão lá, se ele quer trocar o celular dele por um iPhone de R$15.000, ele provavelmente, mesmo que você dê de presente para ele, provavelmente ele não vai, se ele não é ligado em tecnologia, né? Ele não vai dar muito valor para aquilo. Por mais que o produto por si só tenha valor e que muitas pessoas valorizem, se a gente não gerar no cliente que a gente está vendendo a percepção desse valor, a pessoa tem que entender que aquilo vale. Ela tem que perceber o valor. E como que você faz para as pessoas perceberem o valor? É baseado no que você vai dizer, baseado no que você vai falar a respeito do produto, certo? E exatamente isso é copywriting. É você construir valor, ou melhor, construir percepção de valor na mente do seu comprador. Se você construir essa percepção de valor, você começa a gerar essa oferta de R$20 por R$100. Isso que a gente chama de oferta irresistível. Agora, saca o seguinte, o que eu estou dizendo então é que você tem controle sobre a percepção de valor do seu cliente. Você controla, baseado no que você diz, ele percebe mais valor ou menos valor. Ou seja, quanto melhor você for na habilidade de copy, quanto melhor você conseguir fazer o seu cliente perceber que aquele produto vale cada vez mais, isso é o que gera a oferta de, cara, vou comprar um curso, ou, por exemplo, estou vendendo uma imersão agora por R$5.000. Cara, a pessoa percebe, se ela percebe valor de R$50.000 ali, se ela acha que eu estou... se ela sente que eu estou dando algo de 50 mil por 5, e é literalmente o que eu estou fazendo, porque nesse caso eu faço consultorias de lançamento, de acompanhamento de lançamento por R$50.000. E eu vou fazer exatamente com ela, só que em grupo, por 5 mil. Ou seja, quando a pessoa olha isso e ela entende, e ela acredita que o que eu estou falando é verdade, que de fato eu vendo esse tipo de coisa por esse valor, se ela conhece, ou seja, se todo esse contexto de credibilidade está presente,
ela olha para essa oferta de 5 mil e fala, pelo amor de Deus, eu quero isso agora, ela sai correndo para comprar. E é o que está acontecendo. Não tem alternativa a não comprar, a comprar, né? Ela só resta esse caminho, basicamente. Ela se sente até mal de não comprar. Exatamente, é aquela velha frase, né? Se o seu cliente que não compra, ele tem que se sentir mal por não comprar, ou ele tem que, assim, a percepção que a gente tem que gerar na pessoa é assim, bicho, se você não comprar, você é burro. Você não precisa falar isso. Você entendeu? Mas a pessoa precisa sentir isso, né? Nesse exemplo que você deu da cópia, é interessante, vamos estressar ele um pouco mais, só para quem ainda não tem 100% de clareza, que é o seguinte, igual a Rafa comentou, eu vou te vender uma mentoria de 5 mil reais. Cara, um produto ou um serviço de 5 mil é barato? A princípio, à primeira vista, não. É relativamente caro, né? Não qualquer um que vai pagar 5 mil reais. O salário mínimo tá 1.000 e pouco, né? Vamos tentar entender então, o que é. É 5 salários mínimos. Querendo ou não, com certeza é um valor relativamente expressivo para muita gente. Então, 5 mil reais, cara, para eu pagar 5 mil reais tem que ter muito, muito valor. E aí, o que acontece nessa mentoria? Vamos pegar aqui por alto, né? Então, eu vou te pagar 5 mil reais e o que eu entendo que vai acontecer? Eu posso falar porque eu sei como é que é o processo por alto, né? Não necessariamente exatamente, mas por alto o que vai acontecer? Eu vou ter um profissional que já faturou muito mais, provavelmente, do que eu faturo. Mesmo que não seja o caso, ele já fez muitas vezes o que eu preciso fazer de forma mais eficiente agora. E se ele fizer um trabalho bem feito, eu tendo a passar de um faturamento que de repente está ali 50 mil, 100 mil reais por mês, estou chutando completamente aqui, né? Para algo que tende a multiplicar algumas vezes. Então, imagina que eu passe de, vamos pegar de valores mais baixos ainda, eu passo de 25 mil por mês a 35 ou 40. Cara, eu estou ganhando ali em torno de 200 mil a mais por ano. O que 5 mil reais representa em relação a esse ganho? É nada. É de graça. Eu tenho que sair daqui com o checkout falando para mim que eu fiz a compra com sucesso. Porque a geração de valor é muito alta. Agora, não basta ele chegar para mim e falar, gente, por 5 mil, eu transformo 5 mil em 200 mil. Só isso. Aí eu vou falar, beleza, que lindo, mais um scan, mais uma promessa mirabolante. Ai, meu Deus. E já fecho a página, né? Então, aí que está a diferença, né? Que a gente vai ter eventualmente uma transformação dessa, só que a maioria não vai acreditar. Porque é bonito demais para ser verdade. E aí o trabalho da copy está justamente em que o cara não fecha a página, que ele continue lendo a página de venda, que ele continue lendo o e-mail, que ele não só continue lendo, mas que ele haja. É isso. Né? E existe um termo técnico para isso em copywriting que chama-se cadeia de crenças. O que é a cadeia de crenças? Existem certas coisas que você precisa acreditar antes de você fazer a oferta, porque senão ele não vai comprar. Coisas como, por exemplo, já comentei algumas, né? Que você vai entregar o que você está prometendo. Que você é uma pessoa que de fato honra a sua promessa, que o que você está prometendo, né, vai ser entregue ali de fato, né? Que é verdade o resultado que você está prometendo. Eventualmente que outras pessoas parecidas com ele já conseguiram aquele resultado. Então, prova, testemunho. Que o formato que ele vai receber esse produto é o melhor formato para ele. Olha só, porque a gente pode entregar em curso, em mentoria, em imersão, em um dia, em consultoria, em diversos modelos. Então, se o cara... Isso é muito comum com pessoas que pagam tickets mais altos. Pessoas que compram tickets mais altos, ou seja, que têm negócios de 5 milhões, ou ainda que menos, 1 milhão, 2 milhões por ano, por exemplo, essas pessoas não querem comprar cursos via de regra, porque elas não têm tempo de fazer um curso. Muitas vezes, se você tentar vender um curso para ela, é muito provável que ela não compre, e se ela comprar, é bem provável que ela não assista, ou seja, o resultado não vai acontecer. Então, olha que louco. Quando eu vendo, por exemplo, essa consultoria de 50k para fazer o acompanhamento do lançamento da pessoa, eu falo duas coisas que matam a pau, assim, para qualquer pessoa que tem um lançamento acima de R$1 milhão por lançamento, né? São dois argumentos que eu sempre uso e que, inclusive, eu falo para as pessoas que eu estou usando esse argumento com elas, né? Eu não preciso esconder nada e funciona, né? Então, o primeiro deles é assim, você acredita que se você me pagar 50 mil reais e eu revisar o seu lançamento e acompanhar você durante o seu lançamento, você consegue faturar pelo menos 50 mil reais a mais no seu próximo lançamento? E aí, se ele fatura 1 milhão, 2 milhões por lançamento, ou meio milhão por lançamento, via de regra a resposta vai ser sim, porque a gente já está conversando, já existe credibilidade, confiança, né? Então tudo já existe. Então eu falo, cara, então se você acredita que você vai faturar pelo menos 50 mil a mais comigo aí,
Então é de graça. É de graça. Você só está me adiantando o dinheiro que você vai receber daqui a pouco, né? Então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa que eu falo, que eu sei que é uma grande dor dessas pessoas, que é o tempo, é o seguinte, cara, quantas vezes você revisou 100% da copy do seu lançamento, de cada anúncio, de cada página, de cada post, de cada e-mail? E geralmente as pessoas falam, bom, eu nunca revisei tudo. Né? Ou eu olho basicamente por cima e tal, mas eu não consigo ter tempo de revisar tudo. Eu falo assim, então ótimo, esse é o meu trabalho. Eu vou olhar cada copy de cada e-mail, de cada linha, de cada palavra, de cada título que você for fazer. Nada vai passar sem eu olhar. Nada. E aí a pessoa olha e fala, meu Deus do céu, eu quero. Você entende? Então quando eu falo essas duas coisas, vende. Porque, olha só, né? Eu construí na pessoa o valor daquele serviço. Quando ela olha isso comparado a 50 mil reais, que é o que ela tem que pagar, é de graça, é literalmente de graça, porque ela vai faturar pelo menos... Cara, se a pessoa faz R$1 milhão por lançamento, eu tenho que aumentar 5% o resultado dela para ela conseguir pagar esse investimento. E outra, tem outro argumento que também uso muito para cursos, que é muito poderoso. Que, cara, um curso, uma mentoria, uma consultoria é algo que você paga uma vez, mas que você tem para o resto da sua vida. Então você vai comprar esse conhecimento uma vez só, você vai pagar esse conhecimento uma vez só, mas você vai poder usar ele e aplicar ele infinitas vezes a partir do momento que você aprender. E enquanto você não sabe, você não consegue aplicar. Né? Então... Top demais. Não, e esse ponto que você trouxe, né? O cara que não tem tempo, porque ele está agarrado com outras prioridades, enfim... Ele acha que não tem tempo, né? Exato, porque a percepção dele é de que ele não tem tempo, e beleza, se ele acha isso, concorde. Mas você tem que lidar com ela, exato, né? Você tem que lidar com ela. Pelo menos você sabe que a sua persona não tem tempo. Igual eu tava ouvindo um podcast do Cast, chama Cast for Close, da galera da MeTime. Aí eu conversei com pô, esqueci o nome do camarada. Mas enfim, eu conversei com a galera lá, muita gente boa, a galera muito boa. E uma das coisas que ele comenta é sobre entender muito bem a persona. Então, ele começa falando da persona e aí ele fala, cara, meu podcast não pode demorar 5 horas porque quem me ouve é um vendedor. O vendedor tem agenda ferrada. Ele me ouve na esteira. E ele tem o quê? 40, 30 minutos na esteira. Tem 20 minutos na academia, meia hora, 40 minutos. Então, eu já sei o formato que eu tenho que entregar o meu conteúdo para o cara assistir e agir. Né? Agir, que é, no caso dele, ouvir até o final. Então... Esse ponto do formato é excelente porque você entende quem que é o seu cara, você sabe que ele tem essa objeção, né? Então ele não vai fazer, se ele comprar ele não vai atuar e vai talvez até ficar chateado com você, porque ele vai perceber uma hora que gastou uma grana e não teve resultado, de repente. Acontece muito com inadimplência, tá? Então o cara que não paga, por exemplo, o cara que compra o seu curso, compra a sua mentoria e para de pagar, é muito possível, aliás, é quase via de regra, que ele não conseguiu consumir. E aí esse é o motivo que ele justifica de te ligar e falar, viu, eu queria voltar atrás aqui e pedir reembolso. Né? E mesmo que tenha sido fora de época, mesmo que tenha sido depois dos 30 dias que você combinou, e isso, quantas vezes isso aconteceu, né, Cris? Infinitas, né? Você deve ter um departamento só para cuidar disso aí, né? Hoje em dia o nosso churn é muito baixo, né, cara? Mas eu entendo claramente... o nosso churn é abaixo de 2,5% de churn. É uma ferramenta essencial, né, cara? Uma vez que o cara assume que é isso, acabou, não tem o que falar. E assim, essa questão que você falou já aconteceu, é óbvio que já aconteceu. Já chargeback de 5, 6 meses, de pedido de reembolso muito tempo depois. E faz parte do jogo, né? E nosso trabalho é justamente fazer com que a pessoa tenha valor o mais rápido possível para diminuir a chance dela voltar atrás ou dela... Né, que na verdade não é que ela volta atrás, é porque ela não está vendo valor, cara. E a gente tem que entender que é fato. Sim. Isso. Se eu não vejo o valor, mesmo que seja R$5, alguém vai rasgar R$5? Né? Então, com certeza, eu tenho que agir ali, fazer com que ela consiga receber muito mais do que ela entendeu que ela pagou. E Cris, mas, cara, falando do antes formato, disso, duas coisas que eu queria te falar a respeito do que você me falou agora. A primeira é que uma coisa que eu aprendi com o Damasio, com o Vitor Damasio, né, um grande amigo nosso aí, é que ele fala o seguinte, cara, não adianta o seu cliente ter resultado. Olha que bizarro. Você promete um resultado, ele consegue o resultado. Isso não é suficiente. Tem que perceber, exatamente. Né? Se ele não perceber que ele teve o resultado, não funciona. Ah, mas como assim, Rafael? Que absurdo. Como é que o cara tem um resultado e não percebe? Você sabe como é que é? É porque assim, o ser humano se acostuma muito bem, rápido. Infelizmente. Ele se acostuma muito rápido. Como é que é? Então você vai lá, o cara ganha R$5 mil por mês, você faz uma mentoria com ele ou dá um curso para ele, ele começa a ganhar 10.
No primeiro mês ele fica super feliz. Geralmente esse 10 não vai chegar de uma vez só, ele vai chegar aos poucos. E ele vai se acostumando com esse novo padrão de faturamento, esse novo resultado que ele tem. E a partir de muito pouco tempo, talvez 10 ou 15 dias ali, aquilo é o normal novo dele. É o novo normal. Então ele já está dentro de uma situação em que ele não acha mais aquilo maravilhoso. Ele acha aquilo normal. Então o teu trabalho é você pegar e falar assim, amigão, deixa eu te mostrar quem era o antes aqui. O antes é esse aqui, ó. Né? Ó, por exemplo, nesse momento eu tô fazendo puta num regime, né? E é muito comum eu olhar no espelho e achar que eu ainda tô muito acima do peso, que eu preciso perder bastante peso. Mas, cara, eu perdi 18 quilos no último ano. 18 quilos. Ontem eu tava na academia e o meu professor pegou e mostrou uma foto minha treinando com ele há um ano atrás. Aí ele falou, Rafael, esse aqui era você, mano. Dá uma olhada nisso aqui. E aí ele me fez perceber o resultado que eu tive. Você entendeu? Que eu me acostumei. Normal isso acontecer. As pessoas não fazem isso de sacanagem. É o ser humano. O ser humano precisa perceber o resultado. E para isso você precisa ser ativo em mostrar que ele teve o resultado, né? E a segunda coisa, cara, que é importante a gente olhar esqueci qual que era a segunda coisa. Sacanagem, né? Não, já lembro. Mas a gente tava falando da pessoa perceber, porque ela acomoda. Lembrei. Lembrei. É o seguinte, você precisa, além de mostrar o resultado... Pô, esqueci de novo. Caraca, peraí. Caralho. Foda. Bom, acho que agora a gente tem um problema. Essa memória tá foda. Grave. Eu ia falar de perceber o resultado. Ah, lembrei. De usar o que tá na cabeça das pessoas. Então, ó, se o seu cliente, não interessa se ele tem tempo ou não tem tempo. Não é esse o fato. Não é esse o problema. O problema é... No meu caso, por exemplo, né, os clientes que compram as mentorias e acompanhamento de lançamento comigo, eles acreditam que não tem tempo. Eles acreditam que não tem tempo, certo? Então, se eu vou contra isso e tento mostrar para ele que ele tem tempo, se eu fico tentando bater de frente com esse cara, ele vai entrar em conflito comigo. Ele não vai entrar em ressonância, ou seja, ele não vai querer ficar perto de mim, porque eu tô brigando com ele a respeito de uma coisa que ele acredita. É tipo o cara do Lula falar com o cara do Bolsonaro, entendeu? Não funciona. Por mais motivos lógicos que qualquer um dos dois tragam, nunca vai dar certo. Então, o que eu faço em qualquer copy? Eu entendo o que o meu cliente já sabe, o que ele já pensa, o que ele já acredita. E eu reconheço isso na minha copy. Então, o que eu falo para ele? Olha, eu sei que você é uma pessoa que não tem tempo. Eu sei que você não tem tempo de revisar todas as suas copies. E é exatamente para isso que eu tô aqui, para ajudar você com uma questão que eu sei que tá doendo, porque você não revisa, você não sabe o que está sendo dito no seu nome, no seu e-mail, né? Você não sabe o que o seu copywriter está falando no seu anúncio, e você está preocupado com isso, não é? E a pessoa, eu já sei que ele pensa assim. Certo? É esse nível de conhecimento da persona que a gente estava falando, né? Se eu bato de frente com isso, ou melhor, se eu fico tentando mostrar para ele que ele está errado, eu gero conflito. E quando eu gero conflito, eu gero menos identificação, menos afeição, repulso, né? Afastamento, menos conexão e, por consequência, menos poder de persuasão e menos vendas. Então, você sempre tem que reconhecer e aprovar o que a pessoa está dizendo. Se você não fizer isso, você está indo contra ela e ela vai entrar na defensiva, entendeu? E aí ela não vai nem rolar mais a página ou vai sair do e-mail do Exatamente. Checkout, né? É por isso que existe aquela famosa frase, a culpa não é sua. Lembra, né? Quem nunca ouviu essa numa copy, né? A culpa não é sua. Cara, a culpa não é sua. Aí você começa com o que você quer realmente passar, ou conscientizar. A pessoa vai percebendo que na realidade é dela, né? A culpa de alguma forma. Exato, mas por mais que ela perceba, se você chegar e falar assim, você tá gordo porque você comeu muito e não foi na academia, ninguém vai comprar de você um curso de emagrecimento. Ninguém, tá? Quem que já falou pra você, cara, mas só você parar de comer e ir na academia, Exato. Não, é sério mesmo? Olha só, não sabia. Esse é outro motivo pelo qual a novidade é um dos elementos mais poderosos de copy. Porque geralmente a pessoa quer resolver um problema que ela já tem há algum tempo.
Né? Então essa é a pessoa que mais quer, que mais compra, né? Faz um tempo que ela está querendo resolver aquele problema. Por exemplo, pega o emagrecimento é o mais simples, né? Pô, faz tempo que o cara está acima do peso e quer perder peso, ou que a mulher está acima do peso e quer perder peso. Não é de agora. Muito provavelmente ela já tentou várias coisas, ou ele já tentou várias coisas para fazer isso. Ele tentou ir na academia, ele tentou ter um personal, ele tentou comprar uma dieta e receber em casa, ele tentou tomar remédio, ele tentou ir no endócrino, ele tentou ir no nutricionista, ele tentou um monte de coisas. E nada deu certo para ele. Por quê? Vamos ser honestos? Não deu certo porque o filho da puta não quer fazer. Você entendeu? É por isso. Aliás, não sei se pode falar palavrão, mas é por isso que não deu certo. Só que se você vai vendo... Vamos lá. Se o teu objetivo é ajudar de fato essa pessoa a emagrecer, se você não olha com cuidado para a maneira como você vai tratar com essa pessoa, se você tentar falar isso, você não vai gerar o resultado. É o meu pai tentando mandar a gente tomar banho na força. Você entendeu? Agora, se eu crio algo novo, diferente, inusitado, que gera uma percepção, uma nova esperança naquela pessoa, aí sim eu acendo a vontade dela de falar, caralho, isso eu não testei ainda. Olha só, existe uma chance. E aí que ela compra. Se você não fizer isso, não funciona. Aí. E esse exemplo é muito interessante, cara, porque o que eu ia começar a entrar aqui, e a gente pode aproveitar esse gancho. Esse podcast vai ter 6 horas, você já percebeu, né? Pode ficar tranquilo, eu controlo o tempo aqui, porque eu também curto muito esses assuntos, eu tenho certeza que você também, e a gente sempre tem esse problema com os convidados, porque todo mundo curte falar disso, porque é o que a gente vive, a gente respira, e a gente pode falar até amanhã se precisar, né? Mas pode deixar que eu controlo isso aí, pode ficar tranquilo. E esse ponto do podcast é o seguinte, cara, o tamanho do podcast não tem tamanho curto ou longo demais, tem o tamanho certo, isso aí. Que é fazer com que a pessoa que está ouvindo consiga sair daqui com aí eu vou ter que falar outra coisa em cima disso. Cara, exatamente a mesma coisa com copy. Todo mundo veio me perguntar. Tá na minha pergunta isso aqui, tá? Então isso vai. aí. Manda pergunta, vai. Já sei o que você vai falar, mas pode falar, manda ver. Posso falar? Manda Ótimo. ver. Então, uma das maiores perguntas claro. de copyright que as pessoas me fazem, e eu vou falar por que elas fazem essa pergunta também, cara, copy longa ou copy curta? Né? Quanto é suficiente? Qual o tamanho da minha página de vendas? Quanto que eu tenho que colocar de tempo no meu vídeo de vendas para conseguir vender? E, cara, a resposta é a mesma que o Cris falou. Não existe copy longa ou copy curta, podcast longo ou podcast curto. Não existe livro grande ou livro pequeno. Né? O que existe é copy chata, podcast chato, que não está contribuindo, que a pessoa não percebe valor. Um podcast de 5 minutos chato é longo. Um podcast de 5 horas que seja produtivo é curto. A gente vê isso em eventos, né? Você vai num evento, fica 3 dias ouvindo palestra o dia inteiro e você poderia ficar mais 5 lá, se for bom o evento, né? Se for ruim, você não quer ficar 10 minutos, você quer ir embora. Né? A gente fica lá fora. Agora, importante, por que as pessoas me perguntam isso? Eu entendo, eu sempre olho para o que tem atrás da pergunta. Por que a pessoa chega para mim e fala, Rafa, é copy longa ou é copy curta? Você acha que eu devo escrever isso ou isso? Ela quer de fato saber, ela tá com preguiça, na verdade. Ela tá com preguiça de escrever. Ela tá assim, cara, ela basicamente tá me perguntando, qual é o mínimo trabalho que eu preciso fazer para conseguir o resultado? Essa é outra maneira de olhar. Só que ela não vai me perguntar assim, você entende? Então ela tá com preguiça de criar copy, e aí eu tenho outra justificativa também, mas eu vou te deixar terminar. Ótimo. Então a gente vai entendendo como é. Porque, gente, é isso que importa. Você, como copywriter, tem que entender o que tem atrás da pergunta, o que tem atrás da objeção, o que tem atrás do motivo pelo qual ele diz que não está comprando. Né? Então, nesse caso, o que tem atrás muitas vezes é a preguiça mesmo de criar copy, de fazer, de dar o tempo necessário para você conseguir criar a comunicação que funciona. Por quê? Porque dá um puta de um trabalho. E é por isso que tem um profissional especialista nesse assunto. Né? Então não é fácil, não é simples, não é rápido, né? Pelo menos para quem não sabe, para quem não tem habilidade, né? Hoje para mim, cara, eu crio uma copy em minutos, mas eu tenho 10 anos de habilidade nisso, né? Qual é o outro motivo? Quero saber. Show. Cara, na verdade eu consigo ver alguns, né? Um claro, para a gente não entender muito nesse ponto, é que a pessoa, às vezes, ela coloca um olho naquilo e aí acha, por exemplo, a landing page. Pega a landing page do Enotes, cara. A landing page do Enotes, ela não é pequena, ela é grande. Quantas vezes eu já não ouvi que ela é gigante? E aí, quem que você acha que me fala essas coisas? Pessoas novas estão começando. Não vai comprar o Enotes. Quem não vai comprar o Enotes, exatamente. Quem não vai comprar Enotes. E aí, o que então eu considero dessa pessoa? Porra nenhuma. Foda-se, entendeu? Por quê? Porque ela não vai comprar.
E aí, se pelo menos a pessoa tivesse feito uma página de venda para vender um produto similar, para um público similar, um ticket similar, no momento de mercado eventualmente e similar, tivesse resultado, cara, né? E conseguisse vender de fato. Tivesse resultado de forma similar, né? De uma mínima de conexão ali. Cara, aí tem todo o seu valor, obviamente. Eu estou exagerando um pouco aqui, né? Obviamente. Mas a verdade é que a pessoa que está achando aquilo chato ou que está demorando, cara, está demorando para mostrar o preço, está demorando para chegar não sei aonde, a página é grande. É que eventualmente um dos pontos é, eu não estou falando com a persona certa, ou às vezes eu estou me comunicando para a persona de uma forma errada. Às vezes é igual o podcast lá do cara rapidão, o vendedor. O vendedor, a agenda é fodida. Tem um monte de closer. Não tem closer aqui, cara. A agenda dele para você falar com ele é complicadíssimo. Porque a agenda tá lá. Tem a SDR combinando a reunião o tempo inteiro. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, é um problema você fazer um conteúdo pro cara que vai demorar 3 horas, a menos que você prepare aquilo para que ele fique isolado no momento que você sabe que ele vai poder isolar 3 horas. Então a landing page, o tamanho dela, quem vai dizer se é curta ou ruim, se ela é curta ou longa demais, se ela na verdade não converte, né? É a conversão, né? É o teste, é o resultado, é o público. Então eu ter lá, falar com você, falar com o Érico, falar com o Eduardo, falar com o Henrique Carvalho, Taioba, cara, se eles me falarem, bicho, eu não consigo chegar no final da landing page, velho, tá ruim. Mas não, cara, é o contrário que a gente ouve. Porque a gente fez um storytelling. Se eu não me engano, eu não sei hoje, tá? Se a landing page é aquela que eu fiz lá atrás ainda. Mas a copy, eu lembro muito bem, até pouco tempo atrás, a gente desenha uma história. Então o cara que escaneia, que a maioria das pessoas vai escanear, ela escaneia as headlines. Eu tenho que conseguir contar uma coisa interessante nas headlines. Senão ela não continua. Ela não vai ler todo o texto. Se ela ficar interessada, ela vai ler. E tem gente que não vai ler, né? Porque eu consigo colocar atalhos mentais, atalhos ali que ela vai fazer com que ela entenda que aquilo, pô, se está funcionando para essa galera toda, vai funcionar para mim. E se não funcionar, pô, olha que tá vendo aqui uma garantia incondicional, cara, então não tem erro. Nossa, tá meio, não sei se tá um preço bom, não dá para parcelar, pô, eu vou matando todas as objeções ali e tem o tamanho que precisa. Porque eu vou ter uma persona que vai precisar de uma coprodução e eu, eventualmente, eu vou ter que explicar isso para ela de uma forma interessante para que ela consiga ter a paciência e ter a vontade e ter a curiosidade de entender aquilo e ver que a gente está gerando valor até para esse cenário dela. O outro é um afiliado. O nosso trabalho, inclusive, é falar com uma persona que tem uma certa similaridade entre elas, mas, na verdade, são várias pessoas, né? Então, a gente tem alguns desafios a mais aqui. É um trabalho que a gente lida já há muito tempo, a gente sabe fazer isso muito bem hoje. 200 prefeituras diferentes, né? Aquela história de prefeitura maluca para emitir acaba que a questão da prefeitura acaba que tem muita sinergia, assim, né? Não muda no pitch, digamos. Tem mudanças sutis, mas para o nosso mercado que a gente tem em conjunto aqui, que é de infoproduto, negócios digitais, é muito similar, né? Mas é um exemplo desse. Cris, e deixa eu só fazer outro comentário, porque assim, você vai falando e eu vou pensando em outras coisas. Tem uma coisa importante. O fato das pessoas reclamarem que a sua copy está demorando muito para apresentar o preço, não é suficiente para você encurtar ela. Por quê? Porque muitas vezes é isso que está gerando nela a ansiedade, o desejo, a vontade. A gente compra com emoção, justifica com lógica. Só que, gente, muitas vezes a emoção que a gente vai gerar na nossa copy é incômodo. É desconforto. Se você não gera desconforto na pessoa que está lendo, ela não age. Então, ela vem para você falando, sua cópia é um saco, é muito longa, demora muito para mostrar o preço, eu só queria ver o preço do curso e não sei o que. E aí o cara comprou. É um cliente falando isso. E ele está reclamando da maneira como foi vendido para ele. Mas por que ele está reclamando? Porque você cutucou na alma, bicho. Porque você foi ali aonde doía. Você apertou aonde doía de fato. E é isso que fez o cara comprar. E ele vai reclamar desse processo. Né? Então, todo vendedor mais safo, que consegue vender e bater meta, sabe que se não incomodar o suficiente a pessoa, mostrar que a situação que ela tá é arriscada ou ela poderia estar numa situação muito melhor, se ele não incomodar, não sai venda. Não sai venda. Fato. Né? Fato. Diagnóstico, a gente chama até no diagnóstico muito bem feito, é nessa hora que ele extrai as dores, extrai as objeções, mostra para ele como que vai ser eventualmente com a gente depois na transformação, fazer ele enxergar tudo isso. E achei muito sensacional, cara, achei muito bom essa palavra, desconforto. E aí, o desconforto não necessariamente é uma coisa negativa.
Emagrecer, cara. Emagrecer. Você vai ter uma saúde muito melhor, você vai se sentir melhor, você vai chegar numa balada, as meninas, pra quem é homem e gosta de mulher, né? Vão olhar pra ele. E qual que é o sentimento que isso desperta, né? E o desconforto é eventualmente uma coisa boa. Exato. Não necessariamente, tô sem paciência pra esperar aparecer o botão de checkout ou pra ler tudo, pra sei lá o quê. É um desconforto bom de não ter o benefício, eventualmente, que aquilo vai gerar para mim. Os vendedores, muitas vezes, não gostam de ser vendedores, ou pessoas que... Por que as pessoas não gostam, muitas vezes, de cargos de vendas, né? Quem é que não gosta? Quem não gosta de cargo de vendas é quem não gosta de incomodar. E aí adivinha se essa pessoa consegue vender ou não. Não, ela é provavelmente uma vendedora muito ruim. Porque ela não incomoda o suficiente, não gera o desconforto suficiente para a pessoa sentir que precisa mexer, né? E aí e pior ainda, porque ela gera algum desconforto. Só que ela não gera o suficiente para gerar a venda. Ou seja, você só incomodou, encheu o saco e o cara não resolveu o problema dele. Né? Então, cara, o isso. Incômodo. Diga. E o incômodo, ele... Na verdade, a imagem que a gente tem está incomodando, mas na verdade está cutucando pro bem, principalmente se você está gerando algo de valor para a pessoa, né? Então, logicamente, eu não vou fazer isso com qualquer produto, qualquer coisa. Tem que gerar realmente um valor significativo. É isso. O princípio é que você está resolvendo um problema de alguém. Por exemplo, quando o Gustavo o Gustavo é meu personal, me mostra a foto de antes, que eu estava com 18 quilos a mais, ele gera um desconforto profundo em mim. É um puta desconforto. E esse é o desconforto que faz eu vir aqui comprar a dieta de novo e não furar. Porque se eu naturalmente... Como a gente falou, a gente se acostuma muito rápido com o resultado que a gente tem. Né? Se ele não me mostrar isso, se ele não mostrar o resultado que eu tive, né? E isso com alguma frequência, não pode ser uma vez só. Tem que ser direto, para você continuar no jogo o tempo suficiente para conseguir o resultado. Né? Se ele não faz isso, ele não gera esse desconforto em mim, eu paro. E eu começo a comer errado de novo. Agora, é confortável fazer uma dieta de 700 calorias por dia? Não, é uma bosta. O que eu queria era ir pro sushi, eu queria tomar uísque. Porra, é isso que eu queria. Sacou? Mas se eu não passar pelo desconforto, o resultado não aparece. Né? Não, legal demais, cara. Sem dúvida. E esses exemplos assim de mostrar o resultado, eu tenho vários exemplos, até no suporte aqui, né? Enfim, eu não vou nem entrar muito nesse tópico, porque vai render muito, mas... Essa questão da emoção, cara, vamos retomar isso. Eu queria pegar um exemplo, inclusive, interessante. A gente pode pegar esse do emagrecimento, que eu acho que é bem nítido, mas a gente pode pegar outro se você achar melhor. Mas eu quero entrar no ponto de como que eu gero essa emoção. Tá. Então, como que eu gero esse medo, como que eu gero algum tipo de sentimento na pessoa, né, para ela conseguir chegar na segunda etapa que você comentou, que é a racionalidade. Mas, primeiro... Como que eu vou gerar emoção? A gente pode pegar um exemplo prático, inclusive, pode ser desse emagrecimento, né? Eu já tive um curso de emagrecimento, não sei se você lembra. Sim, né? lógico. E que até vendeu bem, cara. Só que não era minha praia e meu negócio era tecnologia, software e a gente pivotou para isso. Mas como é que a gente gera, por exemplo... Não sei se vale a pena a gente entrar nesse exemplo de emagrecimento ou pode ser um genérico. Eu quero tentar entender aqui como que quem está ouvindo a gente pode conseguir gerar essa questão emocional aí. Claro, é assim, existe algo que eu descobri nos últimos 4 anos e que fez eu mudar completamente a maneira como eu ensinava as pessoas a respeito de copywriting, tá? E que foi o seguinte, geralmente eu ensinava as pessoas a respeito de modelos de cartas de vendas, formatos para a pessoa conseguir escrever e etc, etc. E gatilhos mentais, etc. Eu continuo ensinando essas coisas. Faz sentido ensinar isso para as pessoas que são copywriters. Porém, existem coisas que têm que ser feitas antes da copy, que se não tiverem presentes, você não consegue despertar esse tipo de desejo de emoção. Né? Quais são essas 3 coisas? São 3 elementos. Tá? Antes de você sentar para escrever qualquer copy, você tem que saber 3 coisas, com absoluta clareza. Primeiro, público. Então, quem é a pessoa para quem você vai vender? Né? E é o famoso, a persona, o avatar, cada um chama de um jeito, né? E eu uso a definição de público como o problema em comum que as pessoas têm. Então, eu vou resolver com o meu produto, eu vou resolver um problema. Eu acabo resolvendo vários, certo? Mas naquela cópia eu vou mostrar que eu vou resolver um problema só, né? Porque acaba sendo muito mais fácil de eu explicar como aquele problema vai ser resolvido. Por exemplo, vou te ensinar a emagrecer. Cara, quem é o meu público nesse caso? Eu posso até definir alguns demográficos, certo? Mas eu poderia muito bem falar assim, o público são pessoas que querem emagrecer, ponto, acabou. Porque esse contexto, ter esse problema, traz um monte de coisas em volta dele que eu consigo usar na minha copy. Né? O desconforto de estar acima do peso, não querer usar roupa de
de biquíni ou de sunga na praia, piadinha dos amigos, pessoas olhando para você e desaprovando. Olha só, tudo isso acontece com pessoas que estão acima do peso, certo? Você está descascando ali o porquê do porquê. Exato. Agora... Então, por que ele não quer usar o biquíni na praia, por exemplo? Exato. É o sentimento que vai gerar ali. É isso. E assim, entender... Qual foi a melhor maneira que eu descobri para entender o meu público? É escolhendo um problema principal que todo o meu público que eu quero atingir tem em comum. Nesse caso de emagrecimento, hoje o mercado está tão sofisticado nas promessas de emagrecimento, né? Que se eu não nichar mais ainda, eu não consigo bater. Eu não consigo mais competir. Mas pensa comigo. Houve uma época em que não existiam cursos para emagrecer, em que não existiam pílulas para emagrecer, em que não existiam consultas com um nutricionista, sei lá, 100 anos atrás, 150 anos atrás. Mas as pessoas já queriam emagrecer, provavelmente. Muitas já queriam, certo? Então... Todo mundo quer. Todo mundo quer, pois é, né? Quem não quer perder 2 ou 3 quilos no mínimo, né? Então... Imagina quando chegou pela primeira vez a primeira cápsula de emagrecimento. Tudo que essa pessoa precisava falar era: se você tomar essa cápsula você vai emagrecer. Prova, olha aqui o que aconteceu com essa pessoa e o que aconteceu com ela depois. Quando ouve isso, né? Só essa promessa por si só já era suficiente para as pessoas comprarem. Hoje, se você fala que você tem uma cápsula para emagrecer, não é mais novidade, é o que eu falei da novidade no começo. Então eu tenho que nichar cada vez mais o meu público para conseguir achar uma promessa que mexa com aquele tipo de pessoa específico. Por exemplo, eu posso pegar então um público de pessoas que moram em Campinas, que são mulheres e que vão no clube XPTO que tem aqui em Campinas, e cara, elas querem, aquelas mulheres que querem emagrecer. Ótimo. Então eu tenho um público super nichado que eu consigo falar a respeito das necessidades que essa pessoa tem. Certo? Mas de qualquer maneira, a maneira como eu defino o público da minha copy é essencialmente através do problema em comum que todas as pessoas que podem comprar de mim têm. Certo? Então, primeiro elemento é o público. Segundo elemento é a tua oferta. O que você vai oferecer para essas pessoas? Quanto custa? Qual é o bônus? Como é entregue? Como é que chega na casa dele? Como que ele pode pagar? Se tem garantia, se não tem? Quem é a pessoa que entrega? Quanto que... Tudo. Você tem que ter absoluta clareza da sua oferta para você poder criar uma copy. Se você não tiver absoluta clareza da sua oferta, o que, cara, parece básico, mas as pessoas não têm, tá? Não tem. Quando eu vejo as copies dos meus alunos e de pessoas que me mandam, e elas não sabem exatamente o que elas estão oferecendo. É muito comum, é quase a regra. Né? Então, é absurdo, mas é verdade. Porque é o óbvio que ninguém fala. Né? Então você tem que saber para quem você vai vender, o que você está vendendo com absoluta clareza, todos os elementos da sua oferta, e por fim, qual vai ser a estratégia de vendas. Você vai fazer um webinário, uma carta de vendas, mandar um e-mail, bater na porta da pessoa e falar com ela, ligar para ela ou não, fazer uma apresentação do produto ou não. Qual é a estratégia de vendas? Porque se eu for vender por WhatsApp, a copy vai ser uma. Se eu for vender numa call, a copy vai ser outra. Se eu for vender no vídeo, a copy vai ser outra. Então, se você não tem clareza de público, oferta e estratégia, você senta para escrever na hora de fazer a sua copy e fica tudo confuso e você não consegue. Certo? Então, esse é a maior lição dos últimos anos que eu tive a respeito de copywriting, que eu ensinei às pessoas e que eu comprovei que, de fato, quando os meus alunos viam isso, eles tinham copies absurdamente melhores. Né? Porque eles estavam prestando atenção. Então a primeira coisa que eu pergunto para um aluno meu, quando ele me manda uma copy para revisar, porque no nosso curso de copywriting a gente revisa a copy dos alunos. Né? Não é um curso que você faz de maneira passiva. A gente de fato lê o seu material e dá feedback. Né? É uma formação profissional, né? Não é um cursinho, né, de copy. Então, qual que é a primeira coisa que eu pergunto para eles? Tá bom, vou revisar sua copy. Quem é o público, qual é a oferta e qual é a estratégia? E aí eles vão lá e falam, o público é esse, a oferta é essa, a estratégia é essa. Eu falo, ótimo, agora eu tenho contexto para revisar sua copy. E aí com esse contexto eu olho para ver se ela está bem feita ou não, sacou? Legal. Então vamos lá. Gerar emoção. Minha pergunta era, como que a gente gera emoção? Você falou primeiro do público, depois da oferta e depois... Da estratégia. Isso. Então vou fechar o loop, tá? Então, para você conseguir saber qual é a emoção que você vai gerar ou como que você vai cutucar aquela pessoa para gerar o desconforto suficiente... Você precisa saber essas 3 coisas, especialmente a primeira. No caso que eu dei aqui de exemplo, né? Se eu quero atingir a comunidade de mulheres que é sócia do Clube Tênis de Campinas aqui e que querem emagrecer, quando eu sei que esse é o meu público, eu consigo, por exemplo, falar com elas... Cara, desculpa, o Tinder apitou aqui. Sacanagem.
Deixa eu botar no avião. A copy tá boa no perfil, hein? Vou botar no avião aqui. Então me distraiu. Então, ó, quando eu sei que esse é o público, eu consigo falar com ele a respeito das dores reais que ele tem. Por exemplo, toda vez que você chega no clube, a fulana da recepção olha pra você de um jeito meio estranho, porque ela tá vendo que você engordou nos últimos meses. Você consegue perceber que quando eu vou gerar um desconforto absurdo nessa pessoa, porque eu sei especificamente o que dói pra ela. Não, ó, se você engordou, você precisa cuidar disso. Isso é genérico, é amplo demais. Isso não cutuca lá na dor que ela tem. Então, que ela já sabe, exato, né, cara? É uma coisa que eu já sei, tá bom, já sei que eu tô gordo. E aí, foda-se. Tá bom, agora, quando você chega e fala assim, e fala exatamente aquilo que dói, e de uma maneira que você descreva talvez até um pensamento que ela mesma tenha, né? E, cara, não é mágica isso, é só você parar e pensar. Se você não tá conseguindo chegar nesse tipo de conclusão, tipo, quais são os pensamentos que o meu cliente tem, é porque você não tem um público suficientemente definido. Você não tem clareza de público. E aí cai um dos 3 problemas que eu falei pra vocês. Né? E aí a copy sai fraca. Sai, vem aqui, perca 5 quilos em uma semana. Muito superficial, exato, né? Exatamente isso. Não, show, cara. E aí, descascando isso, dando mais exemplos ainda nesse aspecto, você deu um exemplo muito bom, que é o exemplo que, primeiro, você nichou, né? E você nichando, você tem uma série de benefícios, tá? Muitos benefícios, né? Que a gente poderia ficar falando horas aqui só disso aí. Mas um dos muito claros é que você fala com a pessoa certa. E aí, com isso, falando com a pessoa certa, você consegue atingir ela onde dói, onde realmente no coração ali do desafio que vai fazer ela agir de forma muito mais simples. Além de você se diferenciar no mercado, entre outras coisas. Mas aí, esse exemplo que você deu é muito legal. A gente poderia dar outros, por exemplo, você falou da pessoa quando ela chega nesse clube, então você vai falar com, assim, talvez seja bem específico, né? Mas as pessoas que chegam num clube de repente, aqui ó, já tem um exemplo muito legal que acabei de ter de ideia. A galera que joga tênis em clubes. Pronto. Então, um cara que chega no clube, eu sei como é que é, você chegando no clube para jogar tênis com seus amigos e amigas e as pessoas comentando ali que você está acima do peso, isso te afeta, isso abaixa a sua autoestima, eu sei como é que é isso, já passei por isso, se você realmente passou, né? Ou conheço alunos que passaram por a mesma situação que eu ajudei, né? E eu sei muito bem como é se sentir com autoestima baixa, ter até mesmo vergonha de sair de casa com as roupas que antes serviam muito bem para você, enfim, né? Realmente pegar ali a transformação que faz isso de forma que isso gera dentro da pessoa de forma negativa para ela querer ter essa solução e ter uma transformação positiva. Exato, né? Você falou da emoção. Então, agora, presta atenção nisso. Eu tenho 2 headlines aqui para mostrar, 2 títulos para a gente comparar. Qual que vocês acham que tem mais poder? O primeiro é perca 5 quilos em uma semana. O segundo é curso de emagrecimento para tenistas amadores. Olha só, se o cara é um tenista amador e ele quer emagrecer, você acha que tem alguma chance dele pelo menos não começar a ler uma copy dessa? Ele vai ler. Difícil. E ele não vai ler a de 5 quilos em uma semana, porque ele já viu aquilo muitas vezes. Esse é o poder do que a gente chama de nicho, né? E aí qual que é o problema, né, Cris? As pessoas não querem nichar. Intuitivamente, elas têm uma dificuldade de definir o público e nichar o público, porque elas têm medo de não vender ou de não ter gente suficiente naquele nicho para não comprar dela. Mas eu queria só dar um exemplo para vocês. Vamos chutar aqui, quantas pessoas você acha que jogam tênis no Brasil? A gente tem 200 milhões e 230 milhões de habitantes. Quantos você acha que jogam tênis? Milhões, certamente. Milhões, né? Vamos dizer que 1 milhão, vai, só pra gente chutar baixo. Só 1 milhão de pessoas joga tênis amador. Eu podia ter pego o exemplo de squash, porque eu jogo squash, cara, mas vamos no tênis, eu já joguei tênis. Ótimo, então vamos lá. Eu também tô jogando tênis, né? E olha, eu vou 2 vezes por mês lá. Mas eu me considero um cara que joga tênis, tá? Tô aprendendo ainda, mas tô lá, tô nesse 1 milhão e o Cris também, tá? Vamos dizer que é assim. Entre pessoas que vão todo dia e treinam profissionalmente e pessoas que vão 1 vez por mês ou 2 vezes por mês com os amigos. Tem todo esse público lá dentro. Gente, se esse público tem um tamanho de 1 milhão de pessoas e você vai vender um produto, por exemplo, de R$500, se você atingir 2.000 compradores em 1 milhão de pessoas, você fez R$1 milhão. Você mudou completamente a sua vida do dia para noite. Completamente. Então, o que a gente tem que olhar... Eu espero que dos seus clientes tenistas também, exato, né, cara? Com o seu produto, porque o produto tem que ser bom, integridade. Exato, mas o ponto aqui é assim...
A gente tá falando de... Eu nem sei quanto que dá 2 mil... você quer dizer matemática aí. 2 mil vendas em 1 milhão de pessoas. Eu acho que dá 0,5%. Nossa, nem meio por cento. Dá não, dá menos. Dá 0,05%. Não dá nem zero... eu faço cálculo ao vivo não, porque eu também não sou sacanagem. Não. Mas aí, enfim... Mas... não, de fato, o cara. Muita gente tem essa percepção. Se eu nichar demais, não vai ter talvez público, não vai ter mercado, não sei o quê. Logicamente, o cara tem que ter uma mínima de noção, mas mesmo um público muito mais específico, cara, e tem exemplo de curso em todos os nichos que você puder imaginar e muito mais do que a gente conseguiria imaginar. Deu 0,002%. Então, se você atingir num público de 1 milhão de pessoas 0,002% de compradores. Olha o nível de conversão que eu estou trazendo para vocês aqui. Com uma copy extremamente específica que fala sobre emagrecimento para tenistas, cara, você vai faturar R$1 milhão. Então para de ter medo de nichar. Se você não faz isso, o que você vai fazer? Você vai cair no balde de todo mundo lá e emagreça 5 quilos em uma semana. Né? E aí você não vende nada para ninguém. Sensacional. Assim, a gente tá pegando um mega nicho, Sim. né? O nicho de emagrecimento é um nicho muito grande. Daria para dar 1 milhão de exemplos aqui. Eu costumo dizer que um nicho, para mim, é algo que está em torno de 100 mil a 1 milhão de pessoas. Tá? Então, se você está mirando num público entre 100 mil e 1 milhão de pessoas, é um público que eu considero como de nicho. É uma definição minha, só para eu poder dar uma referência para as pessoas. Né? Cara, tem exemplos de... Até nicho, eu esqueci o nome do pessoal, mas que tem a galera que vende milhões no nicho de cidadania italiana, cara. Pois é. Brasileiro quer ter cidadania italiana. Nicho para ensinar qualquer tipo de coisa, cara. Eu vendo no nicho de pessoas que têm faturamentos acima de R$1 milhão por lançamento, que estão no mercado digital e faturam milhões com isso. Com um nicho que talvez tenha o quê? Sei lá, 5 mil pessoas, e estou chutando muito alto, inclusive. Eu não acho que tenha 5 mil pessoas, né? É um ótimo exemplo, cara. É o exemplo lá em notas também. Se você digitar sistema de nota fiscal, tem sistema pra caralho. De tudo quanto é tipo. Mas a gente tem um público específico, a gente tem um mercado específico e a gente tem uma solução específica. E como o nosso mercado não é tão grande, a gente tem que cobrar, não só por isso, mas a gente tem que cobrar mais caro, não só pelo mercado ser mais específico, mas pela a natureza da solução especificamente para esse mercado é mais. E porque as pessoas estão mais dispostas a pagar por uma coisa que seja específica também. Né? E eu diria que mesmo sendo de um nicho relativamente pequeno, comparado ao Brasil, né, o E-Notas não está indo tão mal, né? Pô, a gente tem 130 pessoas, a gente está crescendo. A gente deve fechar o ano com uns 80 e poucos %, ou pouco menos de 80% de crescimento. Mas, eu diria que dá para ganhar um dinheiro e pagar o almoço, né, Cris? Tá fazendo o possível. Mas, de fato, isso é muito, muito significativo. Então, eu queria realmente ter trago esse exemplo para a gente conseguir pôr um pouco mais de prática, né? Colocar isso Acho que teve muito assunto prático durante a conversa, que dá para refletir em qualquer nicho, em qualquer mercado. Inclusive, se você já viu o valor, a gente já gerou valor para você nessa conversa. E se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa seu comentário falando o que você está achando, deixa sua curtida, se inscreve no canal para saber mais quando a gente lançar novos episódios, inclusive na sua plataforma de podcast, se inscreve para ser notificado dos novos episódios, né? Então, jabá feito. Eu sei que as pessoas não agem se eu não falar aqui. Então, eu gosto de falar e vou repetir provavelmente mais 1 ou 2 vezes. Então, continuando, a gente começou tem muita coisa prática nessa conversa para todos os mercados, de todo segmento, imagino, de todo tamanho de negócio também. E a gente começou a pegar algum exemplo. Então a gente falou da emoção, né, cara? E o racional, cara? A gente chegou lá, bateu na dor, bateu no desejo, enfim, a gente gerou algum sentimento que tá fazendo a pessoa se interessar, tá lendo nossa copy e agora eu quero fazer com que ela haja para comprar mesmo, né? Então ela tá conectada. E aí, qual que é essa etapa aí, essa segunda etapa? Como é que a gente deixa isso mais concreto, mais claro? Como que eu faço? Ótimo. Então a gente gerou desejo, né? Então conseguimos despertar a emoção das pessoas, elas estão interessadas, desejando aquele produto ou desejando o seu serviço, mas ela ainda não decidiu comprar, ela ainda está em cima do muro, ela ainda está pensando e considerando. Por mais que ela queira, é a mesma coisa que você ter, por exemplo, eu quero muito aquele carro, eu quero muito comprar. Às vezes até tenho dinheiro para comprar aquele carro, mas eu não compro. Por quê? Porque ainda não tenho motivos racionais suficientes para ir lá e comprar, certo? Então, aí que entra a famosa oferta. Certo? É aí que entra a oferta. Então, o que é a oferta? Por isso que eu falei de público, oferta e estratégia, né? Então, a oferta vai ser a justificativa racional e lógica para a pessoa tomar a decisão de comprar. Por exemplo, o que é um argumento racional lógico que eu uso todas as vezes, já até mostrei aqui para vocês.
A pergunta que eu faço, que vocês podem usar em qualquer produto digital ou qualquer trabalho que você gere dinheiro para as pessoas, tá? Cara, o meu produto custa X. Você acredita que ao comprar o meu produto, você vai ganhar pelo menos X a mais no seu ano? Nos próximos 12 meses? Ou seja, o mesmo valor que você está pagando de mim? Aí se a pessoa disser sim, ela fala, ótimo, então é grátis. Racionalmente, você percebe que esse raciocínio, esse argumento, ele tem um poder muito forte. Porque eu basicamente estou falando para ela que tudo aquilo que ela deseja custa zero. Por mais que ela tenha que adiantar um dinheiro para mim antes, custa zero. Então eu estou dando um motivo racional e lógico poderosíssimo para ela tomar a decisão de comprar. Você tem algum outro exemplo? Esse é ótimo. Esse é muito... Cara, esse eu uso para tudo, tá? Em todas as copies que eu uso. Então quem vê esse exemplo em alguma copy pode ter certeza que fui eu ou algum aluno meu que fez. Né? Então... A gente consegue pegar Claro, olha só, garantia. Né? Então, um dos motivos, uma das objeções que as pessoas têm será que realmente isso que eu estou comprando vai resolver para o meu caso? Será? E aí a pessoa vai lá e pensa e não age, porque ela fala, pode ser que não seja, dá medo. E aí vai que eu compro esse negócio e eu tenho essa parada aqui em casa, ou o curso que eu comprei, e ele não ajuda ou não resolve de fato. Vai que o cara não tá prometendo, falando blá 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 e não entrega de fato o que ele prometeu. Esse é um dos motivos racionais e lógicos que as pessoas usam para não comprar. E aí você chega e fala assim, olha, eu vou te dar então 6 meses de garantia, por exemplo, ou 30 dias, que seja, quanto for, né? Por quê? Para você olhar todo o material, olhar tudo que tem ali por dentro e tomar a decisão de dentro, olhando se aquele produto de fato faz diferença para você. E se não fizer, tá tudo bem, você pede reembolso, eu devolvo o seu dinheiro 100% e você não vai ter problema nenhum com isso. Então, tudo que vem depois da apresentação do produto, né? Eu mostrei o produto para você, qualquer coisa que vier depois disso, né? Na parte da oferta, são motivos lógicos e racionais para a pessoa comprar. Quer ver mais um? Black Friday. Quando você fala da Black Friday, olha, na Black Friday eu vou fazer um preço diferente. Por quê? Porque é Black Friday. É um motivo racional. Você fala, ótimo, então eu só vou poder comprar por aquele preço na Black Friday. É um motivo racional. E para a pessoa agir agora. Quer ver outro motivo? Tem infinitos, tá? Mas, cara, tem poucas vagas. Né? Simples assim. Olha, eu tenho 10 vagas de mentoria. Se você não for uma das 10 primeiras pessoas, não vai funcionar. A pessoa, meu Deus, gera ansiedade, gera desejo ao mesmo tempo, aumenta o desejo, mas é um motivo racional. Assim, se ela acreditar, ela vai pensar assim, se eu não comprar agora, eu estou de fora. Então é uma razão suficiente para eu comprar agora. Sacou? Não, show, cara. Muito boa, muito bom exemplo. Deu para deixar mais claro, muito claro mesmo esse aspecto aí de como que a gente faz. Só para concluir, qualquer argumento que você der, qualquer argumento que você explicar de por que a pessoa deveria comprar é uma razão, é um motivo racional, certo? Então, o que as pessoas, essa parte geralmente as pessoas não erram, elas sabem fazer. É fácil entender essa parte. O problema é antes, que nego acha que não precisa demonstrar, gerar emoção, não precisa contar história, não precisa criar desejo, não precisa mostrar credibilidade, não precisa construir o nome dele, construir a autoridade dessa pessoa. É isso que as pessoas acham que não fazem, entendeu? É aí que elas erram, né? Senão... E aí não chega no segundo ponto, que é o racional, Exato. né? Propaganda da Casa Bahia todo mundo faz, né, cara? Não chega no resultado. Nossa, velho, é certo. Mas que bom, cara. Tem até algumas outras perguntas aqui, mas eu acho que a gente já tá num timing bom, já deu para extrair muita coisa. Assim, a gente até abordou esses pontos todos de... Cara, eu vou te fazer algumas perguntas. Vamos lá, eu vou tentar responder rápido. Tem que ser agressivo? Exatamente. Tem que ser agressivo na copy? Depende... O que é uma cópia agressiva? Para mim, né? Exato. Então, assim, depende do tom de voz da sua marca. Né? Então, por exemplo, na Empíricos, por muito tempo, eles tinham um tom de voz bastante agressivo. Né? O que é o tom de voz? É a maneira como você expressa a copy. Né? Então, tem um exemplo muito legal que ilustra bem, que é o site Enjoei. Se você entrar no site Enjoei, né, que é de venda de coisas, cliente de vocês, né? Sabia. Então, se você entrar lá no site Enjoei, você vai ver que eles têm uma linguagem super da internet, super jovem, super solta. Linguagem de falar gíria, de escrever errado, de falar como se estivesse no WhatsApp com você. Esse é o tom de voz deles. Se esses caras começarem a falar assim, compre agora, não sei o que, blá blá blá, não casa. Não funciona para aquela marca. Sacou? Porém, se você ouvir, por exemplo, o Ciro Bottini vendendo um computador na televisão, se ele não falar compre, você vai achar estranho. Se ele começar a falar piada não, porque ele faz direto, mas se você começar a ouvir ele falando no mesmo tom de voz que seria do Enjoei. Então, o que é percebido como uma cópia agressiva
é quando esse tom de voz não está casando com a sua marca ou com o seu posicionamento de branding. E a segunda coisa que faz as pessoas acharem que a copy é agressiva é quando, aqui no Brasil, existe muito mais isso, né? Nos Estados Unidos, a galera cara, paulada na cara e não tá nem aí, né? Então, lá é foda. Lá o cara fala, mano, se você não comprar, você é idiota. Ele fala literalmente isso, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma sensibilidade muito grande. Tudo todo nego reclama, né? Então, você tem que tomar o cuidado para você acertar o tom de voz para sua marca e, ao mesmo tempo, você tem que incomodar, mas na medida certa, né? Então, cara, a agressividade na copy, ela é algo que tem que ser medido e tem que ser cuidado, né? Não dá para definir o que é uma copy agressiva e o que não é, porque depende da marca que tá falando, você entendeu? E lembrar sempre de entregar o que promete, lógico. Cara. Não adianta, se você vai falando que vai fazer com que o cara fatura 50 mil a mais, o cara tem que faturar 50 mil a mais. E só para fechar um exemplo aqui disso, quando alguém chega para mim e fala assim, Rafael, sua copy tá muito agressiva, eu respondo assim, eu tenho uma resposta de objeção para isso. Eu falo assim, olha só, se você tivesse a cura do câncer, se você soubesse qual é a cura do câncer, o que você faria para convencer as pessoas? Estou dizendo um exemplo real, imagina que você descobriu a cura do câncer. O que você faria para convencer as pessoas de que você tem a cura do câncer? Eu faria tudo o que está ao meu alcance até o dia que eu morrer para as pessoas acreditarem em mim. Porque eu não ia aceitar que que eu tivesse uma cura para uma dor de uma pessoa que seja tão violenta e que eu não conseguisse convencer ela de comprar de mim. Então, quando eu falo, você entendeu? Quando eu falo isso, assim, eu tenho a solução da tua vida. A solução que vai fazer você ganhar tanto dinheiro que você não sabe onde enfiar. E todos os problemas financeiros da sua família você nunca mais vai ter. Então, essa é a solução que eu tenho. Quando eu falo assim, as pessoas duvidam, certo? Ao mesmo tempo que elas duvidam, abre-se uma esperança. Fala, nossa, cara. Sacou? Então, a agressividade é uma coisa que tem que ser medida, mas por isso que você precisa de um copywriter profissional fazendo sua copy, né? Fato que se você tem um produto, um serviço que vai realmente levar a pessoa a solucionar um problema, levar ela para um nível diferente, que vai trazer mais felicidade, menos problemas, menos dores, menos traumas, é quase que uma obrigação você conseguir convencer ela, fazer o possível para que ela assim... É isso aí, é uma obrigação moral você vender. Se você tem a solução do problema de alguém e você não vende, você está sendo sacana com essa pessoa. Não, legal demais, cara. E eu acho que assim, se a gente falar assim, quais são as principais características de uma copy que converte, né? A gente falou de 3 pontos ali do público, oferta, estratégia. Você tem algo a falar aí em menos de 1 minuto ou 2? A característica de uma copy que converte é aquela que de fato consegue, que primeiro foi criada em cima desses 3 pilares, porque se ela pode ser criada a partir do nada. Tipo, tem gente que senta para escrever só, né? Tem gente que até consegue, a maioria das pessoas não consegue. Vou fazer uma copy. Intuitivamente ela tenta escrever a copy ali. Cara, a chance disso dar certo é muito baixa. Se você criar a sua copy baseada no público, na oferta e na estratégia, com absoluta clareza disso, e não sentar para escrever enquanto você não tiver absoluta clareza disso, o seu trabalho, perceba, o trabalho de um copywriter não é escrever. O trabalho do copywriter é descobrir o que escrever. Quando ele descobre o que escrever, ele só tem que sentar e botar no papel. É rápido, sacou? Então, o teu trabalho como copywriter é descobrir o que você tem que dizer e o que você não tem que dizer. Quando você descobre isso, quando você já sabe tudo isso, é só sentar e botar no papel. Aí é fácil. O problema é tentar fazer isso só olhando pro computador e tentando escrever na frente da tela. Né? Então é... Legal, cara. Respondeu bem. E em 1 minuto, hein? Não, mas, cara, brincadeiras à parte, não tem um limite de tempo, não, mas eu acho que, eu sei que sua agenda tá apertada, tem muita prioridade aí rolando, cara, e, assim, eu acho que a gente abordou muitos tópicos legais, muito mesmo, dá para tirar muito insight aplicável aqui para qualquer tipo de negócio digital, e qualquer negócio mesmo, em geral, de fato não é só digital, é só mesmo para nichar, que eu tô falando isso, que aí sente mais e conecta mais com o nosso público também. Mas queria te agradecer, cara. Queria te agradecer por todo esse tempo, esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Você tem alguma mensagem? Quer deixar algum recado? Onde que te encontra? Que descobre mais sobre tudo que a gente falou, cara? Porque eu sei que tem muito mais a se falar, a ensinar, enfim. Deus continue. Cris, eu que te agradeço, cara. É um prazer estar falando com você. Tô com saudade de encontrar presencialmente. Vamos ver se a gente consegue, né? Vou dar um pulo em BH aí. Com certeza. E, cara, eu tô no Instagram, né? Então o melhor jeito de conversar comigo é lá, né? Rafael.albertoni. A partir de lá, tenho infinitos conteúdos para você aprender mais sobre copywriting, sobre negócios. E além disso, eu também tô disponível ali no DM. Se você tiver
Qualquer dúvida, sou eu que respondo pessoalmente, tá bom? Eu não consigo responder todo mundo o tempo todo, mas eu tento o máximo possível em ordem cronológica, tá? Então manda lá uma mensagem, caso você tenha alguma dúvida ou queira me falar. Aliás, se você chegou até o final desse podcast, eu quero saber. Manda pra mim lá falando, manda pro Cris e manda pra mim. Fala assim, eu cheguei até o final do podcast do Albertoni. Pra gente saber que você foi resiliente, chegou até aqui e, enfim, escutou esse negócio até o final, né? E basicamente é isso, cara. Tô sempre aqui, sempre à sua disposição, cara. Show demais, cara. E aí, pra quem tá ouvindo a gente aí no podcast, se inscreva pra saber. Eu avisei que ia falar de novo. Se inscreva. Provavelmente você não viu as outras chamadas, porque você foi pulando, que eu sei. Ou você deixou pra depois. E aí, pra você... né? Agora vai acabar. Você tem que fazer agora. Agora é a hora. Exatamente. A hora é agora, a melhor hora para realmente você agir e garantir que você vai saber das próximas novidades, dos próximos episódios, que vai ter também vão ter muito conteúdo prático. Se inscreve aí na plataforma de podcast preferida, deixa seu comentário pra gente saber o que você achou, curte o vídeo e a gente se vê no próximo episódio do Podcast Conversão. Tchau, galera!